Naquele último dia do ano, o mundo parecia segurar o fôlego, como se até mesmo o próprio tempo tivesse medo do que estava por vir. Rafael e Cláudia caminhavam por caminhos distintos, mas conectados de forma invisível por uma força além da compreensão humana. Ambos sentiam, em cada fibra de seus corpos, que o universo estava prestes a colapsar, não como um evento natural, mas como uma execução meticulosamente planejada por forças ancestrais que finalmente haviam despertado. Rafael avançava lentamente por uma planície desolada que parecia se estender até o infinito. O céu acima não era apenas negro, mas pulsante, como se fosse feito de um tecido vivo que se contorcia em espasmos de dor. Relâmpagos surdos cortavam a escuridão, revelando brevemente formas colossais que flutuavam acima, observando seus olhos, quando visíveis, eram abismos brilhantes que transbordavam um misto de desprezo e prazer diante de sua insignificância. Cada passo de Rafael era pesado, como se uma mão invisível estivesse pressionando-o contra o solo rachado e frio. Cláudia, por outro lado, percorria ruas de uma cidade agonizante, onde os prédios pareciam derreter, escorrendo em massas disformes que exalavam um cheiro de carne queimada. A brisa carregava gemidos longínquos, como se o vento em si estivesse morrendo. Ela sentia a presença das sombras que se arrastavam pelos becos, mas não ousava olhar diretamente para elas. Ao longe, viu uma árvore de Natal retorcida, decorada com ossos humanos que brilhavam com uma luz maligna e pulsante. A visão lhe causou uma náusea tão profunda que ela caiu de joelhos, incapaz de desviar o olhar do grotesco símbolo que parecia zombar de sua fragilidade. Então, ambos ouviram a melodia. Um som primitivo, uma ressonância que parecia vibrar nos próprios átomos de seus corpos. Não era música como a humanidade entendia, mas um coro alienígena que misturava dor, êxtase e loucura. Rafael sentiu-se invadido por visões de uma vastidão além das estrelas, onde entidades colossais se banqueteavam em mundos como crianças esmagando formigas. Seus tentáculos giravam em espirais que desafiavam a geometria, enquanto olhos que nunca piscavam observavam tudo com uma curiosidade cruel. Cláudia foi tomada por um êxtase macabro ao ouvir a canção. O som penetrava em sua mente e provocava uma euforia insana, um prazer tão intenso que ela não pôde conter um riso histérico. Mas esse prazer vinha com um custo. Ela viu seus próprios pensamentos se fragmentarem, sua sanidade sendo devorada pedaço por pedaço. No chão à sua frente, as sombras começaram a formar rostos que riam e choravam simultaneamente, chamando por ela com vozes que pertenciam a seus entes queridos há muito mortos. Rafael encontrou-se transportado para uma paisagem cósmica, um vazio infinito pontuado por estruturas ciclópicas que pareciam feitas de um metal vivo. Lá, ele testemunhou o despertar de um deus ancestral. A criatura emergiu de uma fissura na realidade, sua forma tão vastamente incompreensível que cada tentativa de compreendê-la fazia seus olhos sangrarem. Era uma coisa feita de escuridão líquida, chamas azuis e ossos que pareciam gritar em agonia. Ao vê-lo, Rafael sentiu um terror tão puro que foi tomado por espasmos, mas também uma fascinação horrenda, uma atração inexplicável que o fazia querer se aproximar e penetrar aquele criatura, que o agarrou, e sugava o seu membro, e o preencheu completo cada espaço de seu corpo. Em um misto de dor e prazer indescritível, Rafael ejaculava sem parar, enquanto pedia perdão e suplicava por mais daquele êxtase insano. E então viu sua alma se apagando em frente àquela criatura. Cláudia, agora diante do altar na catedral invertida, foi forçada a participar de um ritual profano. Ela viu corpos mutilados sendo lançados em um abismo sem fundo, enquanto sacerdotes com rostos deformados entoavam cânticos em uma língua que fazia a própria realidade ao seu redor se desdobrar e se refazer. No centro do altar, uma criatura angelical e corrompida segurava um cálice feito de crânios, cheio de um líquido negro e pulsante. Quando Cláudia foi forçada a beber, sentiu um prazer tão intenso que começou a rir e a ter orgasmos intensos, repetitivos. Sentiu cada orifício do seu corpo ser preenchido por algo quente e gelado, que pulsava e vibrar tão forte, que parecia rasgar sua alma. Mesmo enquanto lágrimas de dor e sangue escorriam de seus olhos, ela gritava pedindo mais e mais daquela bebida, e daqueles prazeres profanos e que a leva à loucura. No momento em que a melodia atingiu seu ápice, o tempo deixou de existir. Rafael viu-se flutuando em um oceano de sangue e estrelas mortas, enquanto ao longe, na vastidão do cosmos, uma criatura impossível se erguia.
Suas asas eram feitas de chamas, mas queimavam em um fogo que era frio como a morte. Sua forma era uma blasfêmia contra tudo que os homens haviam considerado sagrado. Era um deus ancestral, uma força que precedia até mesmo o conceito de criação. Então o mundo inteiro começou a desmoronar. Rafael viu os céus se romperem como vidro, revelando uma vastidão além da compreensão, onde deuses antigos lutavam em uma guerra que não tinha sentido ou propósito. Suas armas eram feitas de luz que consumia e escuridão que esmagava, e cada golpe reverberava por todo o universo. Ele viu civilizações inteiras sendo apagadas como velas ao vento, enquanto os deuses riam com uma alegria monstruosa. Cláudia, agora um espectro de quem era, viu-se flutuando acima da catedral. Lá, presenciou um ritual que encheria até mesmo os demônios mais cruéis de horror. Homens e mulheres eram despedaçados como bonecos de carne, seus gritos abafados pelo som da melodia. No altar, um ser angelical, mas profundamente corrompido, com asas encharcadas de sangue e um sorriso que transbordava loucura, conduzia o sacrifício. Ele arrancava o coração das vítimas e os devorava, enquanto ria em uma voz que era tanto música quanto tormento. Ela se encheu de desespero e seguiu assistindo aquela ritual, enquanto o portal se abriu completamente em frente dos seus olhos. De lá, os deuses emergiam, suas formas descomunais e grotescas, preenchendo cada canto da existência. Eles não apenas destruíram o mundo, eles o devoraram, absorvendo cada fragmento de realidade como se estivessem consumindo uma refeição nunca esperada. No instante final, Rafael e Cláudia se viram juntos, ou o que restava deles. Suas consciências, fragmentadas e fundidas, perceberam que haviam se tornado parte da melodia. Eles eram agora notas dissonantes na sinfonia eterna do fim. A dor era infinita, mas também havia prazer, um prazer deturpado que só podia ser compreendido na completa perda de tudo que era humano. E então, tudo acabou. O universo foi consumido, e o vazio absoluto reinou. No silêncio que seguiu, a melodia continuou a tocar, ecoando em um abismo onde o tempo e o espaço não existiam mais.